Boa noite, pessoal. Está começando mais uma live expressa, que agora é no horário das 20h30. Lembrando que a live é expressa por ter até 40 minutos. Hoje tá bem gelado por aqui. Boa noite, Clarice. Tá 8 graus, mas vamos esquentar agora fazendo uma live. A live vai ser uma lata decorada, com pátina molhada, com adesivo. O adesivo é aqueles tradicionais que a gente utiliza mesmo para colar em caderno, agenda. Aí eu vou mostrar como é que eu faço. Fica bem bacana, já faço algum tempo utilizando ele. Faz tipo igual decupagem e fica bem legal. Dura bastante. E também mostrar como que eu decoro a lata dentro sem pintar. É bem fácil de fazer, bem prático, e espero que vocês gostem da dica. Tem muitas dicas aqui. Então agora, esperar um pouquinho para o pessoal chegar e já vamos começar. Então é lata decorada, reaproveitamento de lata. Oi, marido. Reaproveitar a lata, decorando com pátina molhada, adesivo e decorando dentro também. Já vou baixar a câmera aqui, porque a live vai ficar gravada, depois o pessoal pode assistir. Então, já vamos começar. Essa lata aqui, primeira coisa que eu fiz, passei o primer, porque a tinta não pode ser direto, no caso aqui eu usei, né? Ela não pode ser direto no metal. Então, eu passei uma demão de primer, deixei secar no tempo correto, e depois uma demão da tinta branca. Essa informação, se precisa primer ou não, tem no rótulo da tinta. Então, para preparar, assim, a primeira parte, é isso. Tinta branca. Aí, 2 demãos. Boa noite, Rosa. Boa noite, Maria. Então, assim, passou o primer, deixou secar, 2 demãos da tinta branca. E vamos para a parte de dentro da lata. Aqui eu já colei um pedaço de EVA, que eu fiz a medida dele exatamente com o fundo da lata. Recortei, colei com cola PVA extra. Aí, agora, nós vamos colar a parte da volta e também a parte aqui fora. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, pra fazer essa parte interna da lata, que é o decorar sem pintar, eu utilizo o EVA. Já faço isso há um bom tempo e tem um resultado bem legal. Ali o fundo já tá colado. Aí, essa medida aqui faz dessa ponta até aqui, mede com a régua, depois recorta o EVA para fazer toda essa volta, só que vai ser dentro da lata. Então, para fazer a colagem, cola PVA extra. É bem legal e dá para trabalhar várias cores. Deixa eu passar a cola aqui. Boa noite, pessoal que tá chegando. Então, coloca a cola. Pode colocar bastante, porque depois espalha com o pincel. E espalha em toda a volta. Depois já mostro pra vocês. Pode utilizar um pincel, pode utilizar uma trincha. O importante aqui é espalhar bem a cola. Pra depois colar o EVA. E aí, as cores dá pra trabalhar conforme a cor que tu vai fazer do lado de fora da lata. Aproveita e escolhe um EVA que combina com ela. Ou não também, né? Eu gosto de escolher as que combinam com as cores que eu utilizo fora da lata. Você também pode padronizar, escolher uma cor só e fazer todas da mesma cor. Então, espalhou bem a cola. Pra ver. E pra fazer a colagem, depois que recortou o EVA, exatamente na medida da lata, faz um rolinho. Eu acho que assim facilita bastante na hora de colar.
Faz um rolinho com esse EVA. Coloca dentro da lata. E aí, aqui, ó, conforme tu larga o rolinho, ele vai ajustando, já vai fazendo uma volta. E aí, aqui tu vai trabalhando ele, pressionando pra ele já começar a primeira colagem, ó. Aí, nessa parte que um encontra o outro, tem que passar cola, porque nós passamos só na lata, né? Aí, agora tem que passar nesse pedacinho de EVA pra colar bem. Coloca um pouquinho de cola e vem espalhando com o pincel ou trincha. Aqui, pra ajudar, eu sempre gosto de usar pincel de cabo amarelo pra ajudar nessa parte, ó. Que aí tu vai só ajustando melhor, dependendo do tamanho da lata, essa parte de cima consegue ajustar com a mão. E vai pressionando pra ele colar. Mas esse pincel ajuda bastante também, ó. Deixa eu ajustar ele aqui, já mostro pra vocês. Então, essa parte é a de decorar a lata dentro, sem pintar. E o pincel, ele auxilia na hora de acomodar o EVA dentro da lata. Essa é a primeira dica. Para colar embaixo, utiliza a cola. Aí, claro, cortei um quadrado. Por quê? Porque aí aqui fica melhor assim de colar. Aí, depois que colou, recorta na volta. Deixa eu pegar a cola de silicone aqui. Então, para fazer essa parte de baixo, eu recorto um quadradinho que sobre bem pouquinho na borda. Passa a cola de silicone de uma forma que ela não faz mal se borrar aqui, mas ela borra pro lado de dentro da lata. Eu venho aqui com a cola e venho por dentro, passando aqui em cima. Se bem que a cola de silicone passa um pouco, depois não passa, peraí. Aí tem que voltar ali onde não passou, porque ela vai embora. Mas é muito boa a cola. E passa em toda essa borda da parte de baixo. Aí, vem no quadrado e cola a lata. Pressiona um pouquinho. Enquanto ela seca um pouco, eu vou guardar a cola. Então, para colagem de interna, cola PVA extra. Para colagem dessa parte de baixo, cola de silicone. Deixando uma bordinha aqui, ficou um pouquinho, mas ficou um pouquinho de borda. Para depois a gente recortar. Então, eu vou seguir mais um pouco do passo a passo aqui, depois a gente já passa para outra lata. Então, vamos na pátina molhada. A pátina molhada, eu escolhi as cores conforme o adesivo que eu vou utilizar. Esse adesivo é adesivo comum, aqueles que a gente cola em agenda, cola no caderno. Deixa eu ver aqui. Então, eu escolhi as cores azul, amarelo, rosa, e o branco já ficou de fundo aqui. Ele não aparece muito, mas pode aparecer, então a gente sempre faz uma cor de fundo e depois trabalha com as outras cores. Pincel já hidratei, trincha, né? Já hidratei. O que é o hidratar? Deixar um pouquinho na água e tirar o excesso dessa água numa toalhinha. Então, ele já fica úmido, fica hidratado. Aqui na bandeja, deixa eu puxar pra cá. Então, eu coloquei as cores que eu vou utilizar.
Aqui eu peguei uma trincha para cada uma, mas chega uma hora ali que eu uso a mesma para todas as cores, que dá para ser também. Mas eu gosto de começar sempre com um pincel ou trincha para cada cor, que eu acho que fica melhor. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Pincel hidratado. Boa noite, pessoal. Vou começar com a cor azul, Coloquei um pouquinho de tinta na minha bandeja e a água do ladinho. Por quê? Porque o pincel tá hidratado, mas a gente vai precisar de uma tinta, não é com muita água, mas que tenha água misturada nela. E aí, passa o pincel na lata. Dá pra tentar fazer toda a volta. Teve vidros que eu fiz assim, fiz toda a volta, sem tirar o pincel dele. E dá pra ir fazendo e parando aqui, ó. Faz um pedaço, depois vem outro pedaço e vem vindo. Sempre molhando ele na tinta com a água. Não é muita água. Mas é uma forma que a tinta não fique consistente. Porque ela tá mais clara. Agora, eu vou venho com a tinta rosa, fazer só esse pedacinho de cima, porque eu já tenho... E aí, vem juntando, vem fazendo esse encontro das duas, ó. Porque eu já tenho uma pronta ali pra gente seguir. Porque não vai secar, tá? Ela precisa secar natural. E aí, não vai dar tempo. Então, eu já tenho encaminhado ali. Aí, aqui também, ó, essa parte de cima. Molho o pincel na tinta, que tem um pouquinho de água. Passa para elas se encontrarem. E agora eu venho com a tinta amarela, a mesma coisa. Dá para usar o mesmo pincel, mas eu acho que esse primeiro início aqui é melhor um para cada um. Mas também pode. Aqui eu coloquei muita água. Esse aqui tá mais... Aí, tipo assim, o amarelo escondeu aqueles que tava indo. Tava embaixo a cor. Então, vem de novo aqui, ó. E passa, porque elas estão... a pátina molhada, tá tinta com água. Então, tu consegue ir trabalhando. Sumiu o azul. Então, vem com o azul de novo aqui. E aí, vai encontrando, ó. Ficou muito amarelo. Passa o rosa de novo. Aí, tira. Aí, aqui, tu consegue ir ajustando a lata conforme as cores que tu quer seguir, ó. Aí, aqui já fica mais rosa, mas eu já venho com as outras cores. Dá pra ser 2 cores, dá pra ser 3 cores, aí vai muito a critério de cada um. E também com o que vocês estiverem trabalhando. Aí, vem com azul de novo, ficou pouco azul. E aí, vem... Aí, claro, aí faz isso em toda a lata. E aqui faltou azul. Aí, vem com o azul, trabalhando o azul, né? E faz isso em toda a lata. Tá? E aí, fazendo isso... E aí, claro, vai ajustando. Agora, aquela que eu já tenho seca tem mais amarelo. Eu até posso colocar mais amarelo aqui. Eu fiz ela ontem. Aí, tipo, quero acrescentar um branco também, porque a cor branca é o fundo e não tá aparecendo. Vem com a tinta branca. E dá um reforço aqui, ó. Eu acabei fazendo a outra ontem pra ficar seca, pra gente seguir o outro passo. E aí, faz em toda a lata. Que vai ficar assim. Mas aí, aqui, antes de nós seguir pra essa outra parte, eu quero já mostrar pra vocês. Aí, deixa secar bem esse aqui, pra depois recortar.
Então, fiz a pátina molhada em toda a minha lata. Ficou assim. Aqui ele ficou mais algumas marcas, ó, porque eu vim com o pincel e parei. Depois eu vim seguir. Pode seguir com o pincel fazendo já toda a volta, ou pode fazer essas paradinhas. Aí, conforme tu vai fazendo, ou ele fica mais, tipo assim, inteiro, ou ele vai fazendo essas paradas. Então, aqui, ó, eu já recortei um pedaço. Já vamos fazer essa parte. Então, secou a cola silicone, tesoura e recorta bem rente à lata, tirando essa bordinha que nós deixamos. Vou fazer o acabamento. Aí, vê se precisa de algum ajuste, alguma coisa. Corta bem rente à lata. Aí, aqui escolhi o EVA, igual azul dentro e azul embaixo aqui. Não é tão assim, já me perguntaram, precisa colocar o EVA embaixo? Pode não colocar também. Eu gosto, porque eu não gosto dele, da lata quando faz aquele barulho quando tu arrasta. Agora eu não tenho uma aqui, que daí tem o alumínio, né? Eu prefiro ter uma base, daí eu coloco. Mas se não quiser colocar também não precisa. Aí sempre escolho a mesma cor de dentro da lata. Acho que dá um acabamento, assim, um detalhe, eu gosto. Aqui eu já colei, ó, o adesivo pra gente já deixar adiantado. E nós vamos colar os outros dois adesivos. Aqui, o adesivo, eu colo igual a decupagem, né? Mas ele é aqueles adesivos tradicionais. Adesivo de colar em caderno, colar em agenda. Boa noite, pessoal. Mas o passo a passo é o mesmo. Vamos lá. Cola gel. Tem um pote aqui. Pincel macio. Apesar do adesivo ele tem, né, uma cola dele mesmo. Mas, para garantir, nós vamos utilizar a cola gel. Então, eu vejo onde eu quero colar. Pego a cola gel com pincel macio e passo no adesivo. Em todo ele. Aí, aqui, para quem já fez ou faz decupagem, é o mesmo passo. E aí, depois utiliza o pano e o plástico para firmar ele. Então, passei a cola. Escolhi onde eu vou colar. Coloca na lata. Plástico em cima. E passa o paninho. Para ajudar na colagem. Lembrando que esse adesivo, ele é adesivo daqueles que a gente cola em caderno e agenda e etc. Não é específico de artesanato, tá? Eu fiz esse teste há um bom tempo e achei bem legal, porque na época eu não tinha papel de decupagem, nem adesivo de decupagem, enfim. E aí, fiz o teste e ficou bem bacana, ficou bem legal. Deu bem certinho, né? Então, é só mais uma ideia, caso a gente não tenha o material, improvisa com esses adesivos mesmo, depois faço com outro papel, outro adesivo. Então, cola gel, passa o adesivo, espalha bem. Deixa eu colocar o pincel na água.
pra ele não grudar a tinta. Escolhe o lugar que vai colar. Posiciona. Vem com o plástico, paninho e espalha. Estica bem o adesivo para ficar bem coladinho. Reforça a colagem. Aí, depois que ele cola bem, eu vou fazer agora que é live, mas aí vocês esperem mais um pouco, tá? Dá um tempinho pra ele colar. Passa a cola gel por cima do adesivo, pra ela proteger ele. Porque daí depois, se passa verniz na lata, aí ele já tá preparado para o verniz. Passa bem em cima do adesivo. Se borrar um pouquinho, não tem problema, porque depois vai passar o verniz na lata. Então, essa parte também, ó, que eu já tinha colado esses dois. E agora fizemos a colagem desses dois aqui. E são 4 adesivos no total. Dá pra passar o verniz na preferência de vocês. Pode ser, eu sempre passo o acrílico brilhante, mas pode passar o brilhante, pode passar o geral, pode passar o fosco. Bom, enquanto ele seca, nós vamos fazer um acabamentinho aqui, ó. Pode deixar assim, ou também pode, deixa eu mostrar pra vocês, com o auxílio do pincel pituá ou do pituá improvisado, passa na tinta azul, ou amarela, ou rosa, as tintas que utilizou na lata. E vem aqui, tira o excesso da tinta na bandeja. E dá só uma passadinha assim pra integrar ele com a lata. Aqui eu escolhi o azul mesmo, que eu já usei ali, mas tanto faz, podia ser o rosa, o amarelo. Cuidando só pra não encostar ali nos adesivos que a gente colou agora. Até nem precisaria fazer essa integração, se não quiser. Porque ele fica bem legal junto, ó, porque ele já tem a cor que foi utilizado. Mas eu sempre gosto de fazer. Pra dar um detalhe. Por isso que eu já trouxe esse aqui encaminhado pra gente fazer, porque o outro tá esperando colar um pouquinho mais. E senão, na hora que passa o pincel aqui, pode atrapalhar. E pode fazer aqui em cima também. De leve. Essa bordinha aqui de fora. Por dentro também. Sempre passando na tinta, tirando o excesso. E vem fazendo o detalhe. Que escolhi a mesma cor do EVA que foi dentro da lata e embaixo da lata. Tira o excesso na bandeja. Passa aqui na bordinha. Ele fica bem delicado, assim, não aparece tanto, só se fizer mais, porque ele tem a patina molhada com várias cores, mas dá pra reforçar mais passando na tinta. É só um detalhe mesmo.
Aí deixa secar bem. Vamos ver se o adesivo já tá seco. Até que já, ó. Então, vou começar desse lado aqui pra mostrar pra vocês. Então, secou tudo, passou a tinta aqui, a bordinha, passou aqui, pode passar o verniz. Eu vou utilizar o acrílico brilhante, só pra vocês verem que ele dá uma ativada nessa pátina, fica bem bonito. Agora, tô procurando meu pincel aqui, deixa eu ver. Bem pequenininho, mas tá, pode ser. Aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Passar o verniz acrílico brilhante. Boa noite, pessoal. Só pra vocês verem a diferença. Mas aqui dá pra ser o fosco, dá pra ser o geral. Separei pincéis. E no fim, esqueci de deixar um a mais ainda. Não sei se dá pra ver o... Que aqui tá mais... Já tá brilhoso e aqui não. Ah, dá pra ver, ó, o reflexo da luz. Aí, pode passar o geral, pode passar o fosco, pode passar esse aqui que eu tô passando, que é o acrílico brilhante. Passar só num pedacinho. E aí, passa também, ó, em cima do adesivo. Segue a lata, ó, e vai passando. Porque ele já foi protegido com a cola gel, né? Que usamos para colar. E aí, não tem problema de passar por cima dele. E aí, aqui vai passando, ó, em toda a lata. Vou fazer só essa volta aqui. Que eu deixei um pincel pequeno. Eu gosto de usar trincha. Mas pincel macio ou trincha macio. E vai fazendo a volta. E passa em cima da figura, do adesivo. Porque ele já foi protegido ali para passar o verniz. Fazer essa volta da lata. E dá para fazer em lata, dá para fazer em vidro. Tem aqui no IG, que eu já fiz em vidro, e tem passo a passo no YouTube de lata com stencil e adesivo. Aí deixa secar. Depois passo também aqui nessa parte de cima. Vou passar agora aqui pra já ir secando. Lembrando de passar em toda a lata. E aqui nessa parte de baixo também. Se encostar no EVA não tem problema, mas lembra de passar em tudo para proteger a pátina. Essa parte que eu já passei também, dá pra ver a diferença. Boa noite, Vanice. Essa aqui ainda não passei. Essa eu passei nessa aqui de cima. E na borda. Aqui dá pra utilizar a tampa original da lata. E também, claro que ela fica bem justinha. Pode usar, mas agora não vou colocar que eu passei o verniz, mas pode usar a tampa dela. Ou pode utilizar também, que eu gosto bastante, dessa outra opção. Não a tampa... Deixa eu fechar aqui pra mostrar nessa aqui. Desse que nós começamos antes, ó. Agora não secou bem, tá? Mas ela fica bem presa. Tá? Pode usar a tampa dela. Ou eu peguei uma outra tampa de uma outra lata que eu tinha. E o que eu gosto de fazer bastante, que eu dou ideia que já tem outro passo a passo aqui no YouTube. Lá no YouTube, aqui no YouTube. Lá no YouTube, que tem... E aqui também, né? Que tem passo a passo nos dois.
que eu coloquei um acetato e o aplique de coração. Aqui, escolhi o unicórnio, para combinar com os adesivos. Acho que fica legal. E essa tampa não é dessa lata, então ela fica assim, ó. Ela não fica tão presa que nem antes eu mostrei, ó. Vai ficar altinha, mas ela fica encaixada. E aí, aqui tu pode puxar ali ou puxar aqui assim, usar o aplique como puxador. Que eu gosto bastante dessa ideia. E também, se não achar uma tampa que seja do tamanho, tem aqui um passo a passo que eu mostro também, que pode recortar essa parte, aí cola o aplique de unicórnio, de coração, enfim, aqui, e só encaixa a tampa ali também. Ela não fica tão altinha que nem essa aqui, mas ela tapa a lata, né? Fecha a lata. Então, é mais uma ideia, se tiver uma tampa que queira colocar assim que não feche que nem essa daqui, pode usar essa outra ideia. Ou também pode recortar e colar o aplique. Tem bastante passo a passo lá no YouTube e aqui também. Boa noite, oi, Mariana. Então, essa é a ideia. O pessoal tá chegando, vai ficar gravada a live. Mas assim, pátina molhada. Dentro sem pintar, utilizando o EVA. O adesivo aqui é aquele adesivo tradicional que a gente utiliza para colar no caderno, na agenda. E a tampa é uma outra tampa, mas pode usar a da lata também. E a ideia aqui é de colocar um aplique, que aí ela fica como puxador, ou enfeite mesmo, ou pega ela por aqui, ó. Colei com cola de silicone. Então, essa é a live expressa de hoje. Vou voltar a câmera pra mim. Fiquei com as bochechas vermelhas, acho que é do frio e da luz aqui. Aqui tá 8, 7 graus agora. Fiquei bem vermelho. Bom, mas voltando à live. Então, espero que vocês tenham gostado da dica da lata decorada com pátina molhada. Essa parte aqui de cima tá mais brilhosa porque eu passei verniz. Não passei em toda ela aqui ainda, passar depois, mas só pra gente ver a diferença. Passei verniz daqui até aqui. Os adesivos também passa o verniz por cima deles depois. Vai ficar gravado tudo bem explicadinho. Que eles já estavam protegidos, né, com a cola gel. Então, passei verniz em cima. Esses aqui também já passei a cola gel, mas não passei o verniz ainda. O EVA embaixo, para dar um detalhe, na mesma cor do EVA que tá dentro da lata. No YouTube tem aí passo a passo com adesivo e stencil, outra forma de decorar. Tem também a dica da tampa, utilizando a tampa da lata mesmo, só que recortando a voltinha, colando um aplique, daí deixa ela tipo uma tampa móvel, não fica bem fechada, né? Ela fica só assim de puxar. Ou também pode utilizar uma outra tampa, colocando o aplique. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na próxima live aqui no IG, no dia 21, às 20h30. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Essa forma de decorar dentro sem pintar, eu faço há bastante tempo, acho bem bacana, porque dá para utilizar várias cores, né? Trabalhar com as cores da lata, cores... Ou usar sempre a mesma cor, que nem eu disse, ou utilizar as cores que combinem com o que a gente tá fazendo, né? O trabalho que a gente tá fazendo. E até a próxima live.